quando chega aqui no século XIX, ele chega como chega no Brasil, dominando, controlando, dizendo vocês estão errados, se vocês não vier para o meu lado, vocês não vão se salvar. Não é uma religião paz e amor que chega aqui no século VII, no século VIII. Já é uma religião de dominação, é uma religião do estrangeiro. Na Segunda Guerra do Ópio, a França exige que haja uma liberdade religiosa dentro da China. Liberdade religiosa, o que quer? Os padres franceses, missionários, se enfiarem em qualquer lugar do país para poder ficar pregando o cristianismo. E não assim, aceitar as outras religiões, mas sim aceitar o cristianismo dentro da China. Com relação ao Mao Zedong, sempre teve liberdade religiosa dentro da China, desde que eles aceitem a liderança do partido. Nenhuma religião na China está acima do povo. Nenhuma religião da China está acima do governo. Eles têm que aceitar. Um padre para pregar na China, um padre católico, eles têm que dar satisfação para o governo do que eles estão pregando. Aqui na China, a gente nunca vai ver um templo cheio de policial como a gente está vendo no Brasil. Os caras de uniforme de polícia no templo. Isso nunca vai acontecer na China. Porque eles sabem que a igreja pode ter um poder muito forte e eles não vão deixar isso acontecer. Com relação ao Tibete, o Tibete tinha uma casta, uma aristocracia que mandava lá. Existia um sistema de servidão onde os servos eram mais ou menos parecido com o feudalismo. Os servos, eles eram atrelados à terra, então o filho do servo vai ser um servo e eles vão pertencer àquele pedaço de terra. Então, eles não podiam ascender socialmente, isso não existia. Os caras eram servos de um senhor. E no Tibete tinha uma aristocracia tibetana, que o Dalai Lama fazia parte, e, por exemplo, tinha punições, né, de a pessoa arrancar o braço, porque, sei lá, roubou uma comida, eles cortavam o braço da pessoa, a pessoa tinha que carregar o braço cortado para mostrar a punição. Ou então tirar naco de pele, né. Nos anos 10 do século passado, teve um cara que tentou trazer ideias um pouco mais de democracia para o Tibete, arrancaram os olhos dele, e isso que ele era de uma família rica no Tibete. Quando o Dalai Lama foge, nos anos 50, ele foge com ouro, né? Muito, muito, muito ouro e um monte de menininho, porque tem toda uma história do Dalai Lama ter aí, né, um apreço por meninos. Sim. Quando o Partido Comunista chega no Tibete, eles não mudam nada. Eles deixaram os tibetanos lá em paz. Só vai acontecer, acho que 56 ou 57, o partido voltar lá e realmente remover esses caras do poder, porque a população do Tibete começou a ficar sabendo o que estava rolando no resto da China, e aí os servos do Tibete, que eram a maioria, que sempre é a maioria da população, ficaram indignados. E, pô, gente, vocês não vão fazer nada, vocês vão deixar a gente continuar nessa situação de merda aqui? E aí o Partido Comunista vai pro Tibete, tira esses caras do poder e acaba com a servidão. Tem fotos e fotos e fotos de servos queimando montanhas dos documentos, provando que eles eram servos de alguém, né? E os caras simplesmente queimando. E aí o cara que era servo, no outro dia ele tinha um pedaço de terra dele para plantar. Agora ele não planta mais pro dono da terra. Ele planta para ele. Para ele. O negócio da perseguição de monge tibetano no Tibete é justamente por causa do Dalai Lama. Ele é um líder religioso e político, então ele foge para a Índia. Então ele controla o budismo de certa forma, só que não na China. Porque justamente ele também é um líder político. Se ele quiser voltar para a China vai aceitar de boa. Se ele voltar para cá como um líder religioso, sem ficar tentando fomentar o separatismo chinês, a China vai aceitar de boa. Agora, se ele vier para cá fomentar separatismo tibetano, não vai rolar, né? Porque, de novo, ele é um líder religioso e político, não só religioso. Eles não aceitam intervenção política, tão quanto exploração da fé também. Claro, não pode, né? Não pode. O cara montar alguma coisa aí pra explorar a fé das pessoas, pedir, sei lá, o dízimo ali, igual igreja evangélica faz aqui no Brasil, já era. Cara, eu patrolar os caras. Eu posso até perguntar essa questão do dízimo, porque o dízimo é parte dos dogmas da Igreja Católica, né? Então, talvez isso seja até aceito. Só que no Brasil não é dízimo, né? No Brasil, essas igrejas evangélicas, os caras pedem muito, muito mais que 10% do que a pessoa ganha. É um negócio muito mais volumoso. Sim. Então aqui não pode, né? Tanto que não sei, esqueci o nome, então é uma dessas religiões do Brasil que é proibida aqui porque eles vêm como culto. Testemunho de Jeová, eles vêm como culto, não pode na China. Não culto, pode não entrar. Pode. Não pode. Teve uma igreja aqui no Brasil que até o pastor falou no altar lá, falou, cara,
a igreja não tem que ajudar ninguém, não. A gente pega 10%. Quem tem que ajudar é quem fica com os 90%. Então, quem fica com os 90% é que tem né? que ajudar. Caraca, velho, é muita exploração, velho. Muita exploração. Não, aqui não existe isso, né, cara? É que assim, a gente vendo a realidade no Brasil, que o Brasil foi criado com apoio da Igreja Católica, né? Não é à toa que as cidades do Brasil principais ou estados têm nome de santos. São Paulo, São Bernardo, São Sebastião do Rio de Janeiro, Santa Catarina, sabe? É tudo nome de santo. Então a gente está acostumado a isso. A gente tem feriados católicos, a gente cresce nisso aí. Então quando a gente vê num país, de repente, olha, o padre tem que prestar satisfação, para a nossa realidade brasileira isso é um absurdo. Porque a gente enxerga o padre como uma figura de autoridade, o cara tá ali e, ele fala o que ele quiser. E aqui na China é uma cultura diferente. Aqui não pode. Aqui, principalmente por causa do governo comunista, não pode. E assim, antes do governo comunista também já não podia, né? Durante o Império. Então a gente tem que tentar sair desse ponto de vista de brasileiro, de estar inserido nessa coisa, de, eu era coroinha, eu fui pra catequese, quanta gente fez isso, né? Eu fiz isso. E aqui na China não tem isso. Mas aí o governo chinês coloca um fiscal dentro do templo pra sempre pegar ali um relatório do que o cara pregou, tudo. Não, acho que não. Porque o líder religioso tem que prestar satisfação do que tá fazendo dentro do templo dele. Mas eles fazem isso antes já, né? Porque eles têm que prestar conta já antes do que eles vão pregar. Né? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu posso até perguntar para uma conhecida que é católica. Inclusive, ela cantava no coral da igreja aqui, da minha cidade. Na minha cidade tem várias igrejas, tá? Ela cantava aqui, agora ela mudou para outra província. E aí teve a missa da sexta-feira de Páscoa, e ela foi cantar lá, no ano retrasado. Eu posso até perguntar para ela como é que funciona isso. Ô Felipe, a galera que, assim, não sei se você frequenta aí, mas que tá nessas igrejas, são pessoas de fora, descendentes, ou é o chinês mesmo que nasceu aí que procurou essa religião? Não, é chinês mesmo. Aqui na minha cidade... Ele busca uma religião. Eu moro numa cidade pequena, então aqui só tem missa em chinês. Em Guangzhou tem missa em inglês. Missa em chinês e inglês. Na província de Yunnan faz divisa com o Vietnã era parte da Indochina francesa, então tinha uma influência francesa muito grande, por causa da colonização. Lá tem missa em francês. Entendi. A galera daí busca religião mesmo, assim, independente do governo. Não. Não busca. Não é assim, o chinês em si não é um cara que procura algum tipo de Deus ou religião, não precisa disso. Não, porque na cultura chinesa, eles é o contrário, os deuses têm que servir a eles, e não as pessoas têm que servir a algum tipo de Deus. Entendi. E isso já tem milhares de anos. Isso não é de agora, né? E qual que é a relação deles com a morte, cara? Já chegou a questionar isso aí para algumas pessoas? Depende, né? Depende muito da região da China, porque a China também tem várias outras religiões que são localizadas, né? São religiões nativas da China, que são pequenas, assim, dependendo da província. Tem o feriado acho que é dos mortos, Qingming, em abril. As pessoas, elas queimam algumas coisas para mandar para os mortos. Por exemplo, dinheiro de mentira, uma casinha de papel de mentira, que é para mandar para os mortos, sabe? Mas eles não têm uma expressão, por exemplo, para meus pêsames. Não tem. Entendi. Eles não são muito de falar desse tipo de coisa. O que é o... E funeral, assim, tem, tipo, a hora que morre, você tem, sei lá, aquela... Bebeu a missa defunto, de sétimo dia, você vê lá o corpo... essas questões assim. Não, porque as pessoas, de modo geral, na China são cremadas, até porque é muita gente, né? Haja cemitério, né? Aí morreu, já vai cremar a pessoa e entrega... Joga o pó fora ou o pozinho cinzas. fica pra família? Não sei também, eu vou perguntar pro pessoal que trabalha comigo, que eu não sei. Você sabe que eu tava conversando com o Ronaldo Lemos, que é um amigo nosso, ele vai muito à China, o cara tem até alguns programas, chama Expresso pro Futuro, que ele fala bastante da China. E esse último Expresso do Futuro que ele tava falando que hoje na China tá bombando essas lives de venda, que todo mundo tá vendendo através de live, todo mundo tá se anunciando na internet e tem uma vontade muito grande
da pessoa virar um influencer dentro da China. Só que é muito difícil você virar um influencer grande num lugar que tem 4 bilhões de chineses, né? Como que você fica conhecido? 1.4, né? 1.4. Como que você fica conhecido num lugar com a população tão grande assim, né? E você vê esse movimento aí mesmo de... Sim, sim, cara. Todos esses aplicativos aqui na China, dá para vender coisa dentro. Aqui na China, não sei se vocês chegaram a ver, quando teve ali a proibição do TikTok, o pessoal indo pro livro vermelho, né, o Red Note. Não sei se vocês chegaram a ver esse movimento aí na internet. E é um aplicativo que é como se fosse um Instagram chinês. E dá para vender coisa lá dentro. Todos os aplicativos chineses dá para vender coisa dentro. Então as pessoas, elas trabalham... E como aqui na China o mercado de internet é muito forte, as pessoas usam para tentar vender e ganhar dinheiro. Normal. Tudo na China é de vender, cara, né? O que é isso que não? Vamos vender. Tem uma... Vende. Eu fui postar nesse aplicativo uma vez, aí eu fui pegar uma hashtag, cara, 2 bilhões de menções a hashtag. Caraca! Ali, velho. É outro nível, cara. É muito louco isso aí, né, cara? Teve uma... Aqui, dia 11 de novembro, eles chamam de Dia do Solteiro. E aí é um dia que tem muita promoção na internet chinesa. E é realmente promoção, tá? É coisa com 70%, 80% de desconto. Tipo a Black Friday aqui do... Então aí o governo tira isento o imposto? Por que tem uma promoção tão grande aí? Para se livrar de coisa que não vende, é estoque. É a Black Friday deles. Cara, e a galera fazia, né, até ali 2023, até venda de apartamento. Teve uma pessoa que eu lembro que ela vendeu não sei quantos... Uma pessoa sozinha, tá? Ela vendeu alguns bilhões de renminbi. Online. No TikTok chinês. Caralho. Promoção. Vem aqui, esse quarto aqui vai sair por R$5 esse dia. Caralho, sim, mano. Sim. É muito louco isso aí. O que é o evento aí? Eu queria ter te perguntado, ainda bem que você passou sobre isso, o Dia do Solteiro aí. O que é grande evento aí? Porque não tem feriados religiosos, por exemplo. O que é aí? É o carnaval? É o Natal? O que é mobiliza a galera? Não tem carnaval também, cara. Então, o que é que mobiliza a galera aí? Vira e fala assim, esse dia a galera para pra ir pra rua e festejar. Não tem carnaval, porque o carnaval é conectado com a Páscoa, né? E a Páscoa é um feriado católico, né? Então não tem como. Mas a China tem o Ano Novo Chinês, que é Ano Novo Lunar, na verdade, e varia com o movimento da Lua. Esse ano aconteceu ali no fim de janeiro, dia 29 de janeiro. É um feriado longo e para eles conta mais ou menos assim, como se fosse o Natal, as pessoas não voltam para suas casas, porque muita gente é de outro estado aqui, né? Outra